compartilhar com você Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 25. Jesus ele está em Jerusalém, cercado por pessoas. E João, capítulo 10, 25 diz: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai fala por mim mesmo. Jesus ele realizou muitos milagres no início do seu ministério, e as pessoas viam os milagres de Jesus. O cego de nascença, o vinho, a água transformada em vinho. Só que a principal missão de Jesus não era realizar somente milagres físicos, mas as pessoas da época, elas estavam ali com o coração fechado, porque quando você sofre, quando você passa por momentos difíceis, seu coração fica fechado. E as pessoas, eles estavam passando por um momento difícil, mas Jesus estava ali para dizer: eu estou aqui. Tudo que Moisés e os profetas falaram estão se cumprindo em mim. E Jesus ele não está dizendo assim: sou eu que faço os milagres. Ele está dizendo, ele fala, ele relata algo que os homens devem aprender. As obras que eu realizo em nome do meu Pai, ele faz em nome do Pai. Ele poderia dizer assim: eu estou fazendo aqui porque eu tenho poder, eu tenho autoridade. Mas ele está ensinando para o homem que todos estão debaixo de uma autoridade. Porque Jesus ele nos ensina isso. Mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele podendo tomar as decisões, mas as pessoas não acreditavam em Jesus. As pessoas não estavam ali. E o pior de tudo é que não são pessoas comuns. Muitos dos que estavam ali conheciam a verdade. E às vezes, por muito conhecimento, por muito enfado do estudo, há pouco discernimento para entender. O médico foi operar uma criança, tinha que abrir a sua cabeça para tirar o coágulo, e ela disse: não se preocupe não, doutor, que Deus vai estar aqui conosco e vai ajudar o senhor. Aí o médico disse: eu não acredito em Deus, nesse Deus que você fala. Ele fez a cirurgia bem sucedida. Quando a criança despertou, ele foi lá visitar aquela criança, né, como o médico faz. E a criança já estava lá alegre. E ela disse assim: ô doutor, o senhor conseguiu ver os meus pensamentos? Aí ele: claro que não, porque o pensamento a gente não se vê. E aí ela disse: interessante, que a gente não vê o pensamento, mas nós sentimos os pensamentos. Assim é com Deus. Você só vai sentir Deus quando o senhor passar a crer todo o coração. Então alguém que ainda estava iniciando a vida ensinou para alguém que tinha um conhecimento 90% a mais nos freitos daquela criança. Jesus diz, no versículo 26, Jesus diz: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Jesus ele chega com toda sinceridade para aquele homem, para os homens fariseus e para as pessoas que estavam ali. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus ele oferece o melhor. Ovelha é aquele que está à direita de Jesus. Lembre sempre disso. Lembre sempre que a ovelha é aquela
que está realmente à direita de Deus. E Jesus ele diz: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Jesus fala no texto que tem muitas ovelhas que precisa trazer para o aprisco. Preste bem atenção, Jesus está falando para homens que conheciam a palavra, que conheciam a história, que conheciam a ciência daquela época. Quando Jesus diz assim: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas, eles entenderam muito bem, eles compreenderam muito bem. Um jovem estava em um país e ele estava em determinados vilarejos e ele estava ali e de repente chegou um pastor com a faixa de 60 a 70 ovelhas para dar água àquelas ovelhas em um açude que tinha ali. De repente chegou mais outro pastor de ovelha lá com as 40, 50 ovelhas. Chegou mais outro pastor, quase 100 ovelhas. E aquele jovem ficou assim olhando e pensando: as ovelhas estão misturadas, como é que eles vão saber que as ovelhas são deles, é de cada um? Jesus diz em João 10, 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aí ele perguntou para alguém que estava ali: são 3 pastores e o rebanho está misturado, como é que eles vão saber que as ovelhas pertencem a cada um? Quando elas beberam água, cada pastor foi saindo e chamando, e as ovelhas foram seguindo aquele pastor. E não houve realmente mistura, porque as ovelhas, não importa a quantidade, as que eram mais de 45 seguiram o pastor. O outro grupo seguiu o outro pastor de ovelha. É assim com o homem que abre seu coração para entender a palavra de Deus. Ele sabe quando é Deus que está falando. E essas ovelhas, aquele rebanho dispersou, cada um com seu pastor. E aquele jovem estudioso aprendeu uma grande lição. E Jesus ele diz para aqueles homens, versículo 27 de João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Talvez você esteja seguindo o seu ideal, talvez você esteja seguindo as suas próprias ideias, mas você tem que seguir, para a sua vida ser vitoriosa, o sumo pastor que é Jesus Cristo. Quando você entende realmente a voz dele, Jesus ele está ali falando: vocês não viram os milagres? Então vocês não creem nos milagres? Vocês não creem na minha palavra? Então vocês não são minhas ovelhas. Eles já começaram a ficar furiosos aí, porque eles sabiam muito bem o sentido de não pertencer ao rebanho. É alguém de fora, uma ovelha estranha. É a mesma coisa quando alguém da cidade vai na roça e nunca foi. Principalmente quando vai andar de noite. Porque mora na roça está acostumado a caminhar tranquilo. Mas quem não está acostumado, ele fica perdido. Jesus Cristo ele diz no versículo 28, ele fala: eu lhe dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. O inimigo ele pode fazer o que quiser,
Pode vir um problema sério na sua vida, uma dificuldade séria, mas Jesus ele diz que ninguém vai tirar você da mão dele, mas se for ovelha. Jesus está falando daqueles que são ovelhas, daquele que se alimenta da palavra, porque a ovelha não come qualquer coisa. A ovelha ela depende do pastor. E Jesus ele diz algo tremendo aí, no versículo 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus está dizendo assim, ele está falando, olha, e lá os fariseus, as pessoas estavam entendendo. Jesus está dizendo, o meu Pai que me deu. E eles sabiam que Israel é o aprisco de Deus. E Jesus está dizendo que aqueles que Deus deu a ele, que o Pai deu. Jesus diz, ele diz, meu Pai que nos deu é maior do que eu. E ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus Cristo, ele paciente, ele veio porque o inimigo, ele quer destruir. A Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou, ele se tornou homem. Então vamos dizer assim, que se Jesus vem só com o poder divino, a força divina, morrer pelo homem, só com o poder divino, sem passar pela experiência de viver no formigueiro, porque você só sabe o que acontece com a formiga quando você está lá dentro. Aí o inimigo ia dizer assim, mas é fácil você vir na terra com todo o poder e morrer, é fácil. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou, que ele se tornou um de nós. É certo que ele não tinha pecado, e se ele quisesse pecar, ele poderia pecar, mas ele não quis. Primeiro porque ele ama o Pai, segundo porque Jesus tem caráter, e caráter na Bíblia, a palavra significa firmeza de vontade. Ninguém pode arrebatar da minha mão. Como tem sido realmente o seu relacionamento com Deus? Você realmente está disposto a pagar um preço? Jesus ele diz no versículo 30 de João 10, eu e o Pai somos um. Preste bem atenção que Jesus sempre falou, em muitos textos, as obras que eu faço dão testemunho que meu Pai me enviou. E os judeus, eles, nesse texto de João 10, versículo 30 e 31, eles entenderam que Jesus estava falando de Deus. Agora presta bem atenção, homens religiosos, acima de qualquer suspeita, eles tomam uma atitude terrível. O versículo 31 diz, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Era uma tradição lá deles, quando alguém blasfemava, segundo eles, que eles podiam tirar pedra e matar. Eles entenderam com profundidade, porque a palavra de Deus, ela vai entrando no homem, ela faz duas coisas. Ou ela transforma o homem para a vida eterna, para a certeza de onde vai, ou o homem não se deixa transformar e a ira entra na vida dele. E esses homens, eles deixaram a ira entrar na vida deles. E eles pegarem pedras para jogar em Jesus. De novo, novamente. Homens que não conhecem realmente a misericórdia. Eles entenderam a palavra de Deus. Muitas pessoas entendem a palavra de Deus, sabem que é a verdade, mas não quer ser submisso. Fica aí para você essa dica. Você realmente
está ouvindo a voz do bom pastor? Ou você está ouvindo a si mesmo? Deixa a palavra de Deus transformar você para o caminho da vida eterna e não para o caminho das pedras. Fica a dica.